Vamos voltar a acompanhar a presidente Dilma Rousseff, que volta a falar em Brasília. O que é que um governo tem de fazer? O governo tem obrigação de abrir o diálogo. Dialogar, escutar, saber do que se trata, obviamente, com uma postura, de um lado, uma postura humilde, porque você tem, para se dialogar, você tem de aceitar o diálogo. Então, o que nós temos de postura humilde é: estou aberta ao diálogo. E, ao mesmo tempo, o governo tem de ter uma postura firme naquilo que ele acha que é importante, tá? E que muitas vezes, está coerente com o que as manifestações querem, algumas vezes não. O que eu acho que está inteiramente coerente? O nosso compromisso de combate à corrupção e à impunidade. Onde que tem algumas divergências? Na questão do ajuste. Nós achamos que o ajuste é essencial para o país. Nós tivemos a chamada política anticíclica. Se você falar política anticíclica, é que nem algumas matérias do Código Penal, aliás, do Código Civil, ninguém vai entender o que é. O que é o anticíclico? O anticíclico é você usar toda a força que você tem para combater a crise, para impedir que a crise crie um nível de problema social e econômico gigantesco. E a crise cria isso. Tanto que cria que no início desse ano de 2014, do ano passado, todo mundo acreditava que a economia internacional ia sair do processo de retração que ela vinha sofrendo, até porque os Estados Unidos apresentavam alguns sinais, se esperava que todo mundo apresentaria esses sinais, e não ocorreu. O FMI reduziu o crescimento várias vezes ao longo do ano. Nós fizemos todo o possível. Nós colocamos o plano de sustentação do investimento com taxa de juros, em alguns momentos, de 2,5%. Nós desoneramos a folha. No início, a gente só ia desonerar os setores mais afetados, tá, pela retração do comércio internacional. Depois, há uma piora da situação, nós aumentamos a desoneração, para ver se o pessoal recuperava. Nós fizemos todo um esforço para garantir emprego e renda. Temos clareza de que o processo veio se agravando, e veio se agravando. Nós podemos ver isso em vários segmentos, mas nunca se agravou de uma forma que combinava alguns efeitos adversos. Por exemplo, janeiro foi o pior janeiro em termos de chuva desde o dia que nós começamos a medir chuva no Brasil. Eu estou falando medir chuva, a palavra é outra, mas eu vou falar de forma bem simples, para todo mundo entender. O Brasil mede a quantidade de chuva desde 1931. Nunca um janeiro foi igual a esse janeiro. Então, o que nós temos de fazer? Nós temos de avaliar como é que saímos disso. Como saímos disso? Daí a importância que o governo atribui aos ajustes e às correções. Por que tem de fazer ajuste e correção? Porque os recursos não são infinitos. Nós não conseguimos mais fazer política anticíclica no nível que fizemos. E, a partir de agora, vamos ter de fazer menos. Nós não acabaremos com o crédito. Não acabaremos com o crédito. Nós vamos reduzir o nível de subsídios. Tanto é que o programa de sustentação de investimento se mantém. O que nós fizemos foi diminuir a diferença entre os juros que nós cobramos e o juro de mercado. Nós não vamos acabar com a desoneração da folha. Nós vamos fazer um reajuste nas alíquotas. Nós, durante
o ano de 2014, ano eleitoral, nós fizemos correções no Bolsa Família. Foram 1.300.000 pessoas que saíram do Bolsa Família porque ultrapassaram o valor pelo qual a gente assegura uma renda mínima para essas pessoas. E entraram 750.000. Então, essas correções e os ajustes vão ser feitos. O governo vai lutar por isso. O governo acha que hoje a situação não pode ser tratada por ninguém na base do quanto pior, melhor. Nem na política, nem na economia.